Nós andamos, irmão, eu mesmo tenho tido o privilégio de ministrar a palavra em vários lugares, em várias denominações, em estar dando seminários, em estar dando palestra, simpósios. E eu vejo em cada lugar que eu entro, em cada lugar que o Senhor me dá o privilégio de ir, eu vejo vidas clamando a Deus por transformação, clamando a Deus por libertação, clamando a Deus por transformação verdadeiramente de suas vidas. Mas eu vejo que algumas pessoas não recebem a resposta desse clamor. E muitas das vezes me pergunto, será que é Deus que não ouviu? Será que é Deus que não respondeu? Ou será que é a pessoa que não teve a atitude certa, não formulou as frases certas? Será que é o homem, o ser humano que falhou em clamar a Deus? E na noite de hoje, amado, eu quero te dizer uma coisa dentro dessa mensagem que o Senhor nos dá. Guarda esta frase. Poderia ser até o tema dessa mensagem. O clamor que move os céus. O versículo que nós vamos ler é o 36 do Evangelho de João 8, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos fazer mais um minuto de oração, por gentileza. Aleluia. Ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, uma vez mais eu clamo e elevo minha voz em oração a Ti. E novamente, pela primeira vez nesse lugar de adoração ao Teu nome, junto com a Tua igreja, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, para que a nossa oração, a nossa petição, o nosso clamor chegue perante o Senhor como um cheiro suave, agradável e aprazível às Suas narinas, e através desse clamor, o Senhor, meu Deus, esteja liberando, ó Pai querido, a resposta, aquilo que for conduzente, aquilo que for, meu Deus, para a glória do Senhor na nossa vida. Ó Deus querido, cada um aqui, assim como eu, temos áreas da nossa vida que precisa ser moldada, trabalhada, que precisa ser endireitada, aplanada pelo Senhor, o nosso Deus. Por isso, nessa noite, ó Santo de Israel, que o Teu Espírito Santo neste lugar continue a operar, a manifestar-se, a falar no íntimo da nossa alma, e esta palavra, ela encontre guarida em cada coração, e em nós produza o efeito que lhe apraz, porque existe almas clamando, existe, meu Deus, um grito de socorro, existe, ó Pai amado, um clamor, ó Deus, da Tua igreja, ao Senhor. E na noite de hoje aqui estamos, para a Sua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amado. Você estendeu por gentileza. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para um texto como esse, irmão, vendo Jesus sendo questionado por alguns judeus, vendo Jesus sendo colocado como um endemoniado, vendo Jesus sendo inquirido por homens que se diziam servos de Deus. Eu vejo assim, dentro de um panorama tão lindo e claro que a palavra traz para nós, que eram homens que conheciam, porém não tinham intimidade com o Senhor. Eram homens detentores de conhecimento, mas não tinham a intimidade que nos leva a conhecer o nosso Senhor. E dentro disso eu vejo nessas pessoas a alma gemendo, a alma clamando, a alma pedindo por socorro, a alma dentro deles gritando por uma libertação, gritando: ei, eu quero ser livre, eu quero poder adorar ao Deus de Israel, eu quero poder adorar ao Senhor, eu quero poder adorar esse Deus que liberta, esse Deus que cura, esse Deus que transforma, esse Deus que resgata, esse Deus que faz tudo novo. Há um grito ecoando na alma de muitos nos nossos dias também. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Essa palavra que o Senhor traz
em várias denominações, em vários ministérios, pregando, dando simpósios, dando palestra, dando seminário, dando cursos para formações, e eu vejo a igreja, as suas ferramentas, na sua maioria doentes, necessitadas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que sabem do poder transformador dessa palavra, doentes, clamando, gritando suas almas para serem livres da depressão, para serem livres de culpas, para serem livres de correntes de pecado, para serem livres da escravidão espiritual. Pessoas e homens como esses que adquiriram Jesus, conhecedores da palavra, sabedores de que servem um Deus que pode fazer tudo novo na sua vida. Aleluia. Muitos clamando, muitos gemendo, almas gritando por libertação, almas gritando por socorro. O que eu disse e falo para vocês aqui, irmão, a libertação, liberdade, não é a ausência de lutas, mas é a presença de Jesus na nossa vida. Ele diz: ei, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então eu e você, em todo o nosso ciclo de vida, nós teremos lutas, dificuldades, provações, adversidades temporais, tempestade, ventos contrários. Mas em todos esses dias tenhamos bom ânimo, porque o Senhor estará conosco. Então a liberdade não é a ausência de lutas, não é porque eu agora estou na presença de Deus, não é porque eu cultuo ao Senhor que eu não vou ter mais lutas, pelo contrário, teremos. Mas o privilégio, o segredo, a misericórdia, a graça do Senhor é: ei, na minha presença as suas lutas são minhas lutas. Na minha presença as suas adversidades são minhas adversidades. Na minha presença as suas perseguições são minhas perseguições, diz o Senhor. Aleluia. Muitos têm confundido a liberdade com libertinagem. A Bíblia diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Somos servos de Deus. Somos servas de Deus, somos homens e mulheres que temos da parte de Deus uma promessa, e a promessa é: ei, eu vou para o Pai, rogarei a Ele para que vos envie outro Consolador, a saber, o Espírito Santo da verdade. Aleluia. O Senhor foi, mas enviou o Espírito Santo para mim, para você, para nós. Muitos, amados, vivem uma vida solta, uma vida aí que de aparência, porém não são livres. Vivem uma vida de engano, uma vida social de status, uma vida de internet, uma vida de aparência, mas a alma geme, a alma grita, a alma faz um apelo dizendo: ei, eu quero ser livre. Eu quero ser livre, eu quero aproveitar a oportunidade, eu quero sair dessa situação de culpa, eu quero sair dessa situação de escravidão. De que adianta, amado, andar solto, mas ser prisioneiro do pecado? De que adianta andar de aparência, sendo que o inimigo tem acompanhado e tem dirigido seus passos, seus atos, suas ações? Andam pelas ruas, mas estão presos por dentro. Andam como que livres, mas são prisioneiros do pecado. São conduzidos pelo inimigo como que uma coleira em seus pescoços, que vai aonde ele quer e faz aquilo que ele quer. Muitos, infelizmente, presos nas drogas, na pornografia, nas mentiras, no orgulho, na mágoa, na religiosidade, em pecados ocultos, que pensam
pensam que não vão ter que dar conta para Deus. E nisso tudo, quem geme, quem chora, quem pede o socorro é a sua alma. O diabo, eu estava hoje orando, falando com Deus, e o Senhor permitiu eu saber dessa frase. O diabo não se importa com quantas vezes eu e você vamos ou venhamos à igreja. O diabo não se importa com isso, irmão. O diabo não se importa com quantas vezes eu estou dentro da igreja. Se ele ainda tem as chaves, olha só, se ele ainda tem as chaves da minha ou da sua, ou da mente de pessoas e do seu coração. Se o diabo ainda está no controle da mente, do coração do ser humano, ele não se importa dela ir para a igreja, seja quantas vezes forem, porque ele está no domínio, ele está no controle dessa pessoa. Ele que coordena, ele que ordena, ele é que manda. Por isso que o Senhor vem falando para esses fariseus, para esses judeus, dizendo: ei, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas infelizmente, nem todo mundo deseja essa libertação, essa liberdade, porque liberdade e libertação com Cristo é um compromisso que assumimos, de rejeitar o pecado, de abandonar as práticas mundanas, de não voltar atrás, de não largar, não tirar as mãos do arado, mas permanecer firme até o último momento para recebermos a coroa da vitória que já está nos preparada. Aleluia! Aleluia! E muitos não querem deixar as suas vidinhas medíocres, escravizadas, as suas vidinhas de aparência, a sua vidinha diária de vergonha, de colapso, sua vidinha de fechamento interno. Não querem. E o Senhor dizendo: ei, eu estou ministrando através dos meus e das minhas a verdade. Quer ouvir a verdade? Quer conhecer a verdade? Conheça ela e você vai ver como ela vai te libertar, ela vai te confrontar, ela vai vir como uma marreta contra esse pecado que tem te aprisionado, contra esse grilhão que tem te aprisionado, contra essa satisfação inimiga que tem te conduzindo à amargura da alma. Quantos, irmãos, quero dizer o que eu disse ainda há pouco, concernente a lugares que eu vou, a fazer coisas que sou convidado para a glória de Deus. Quantos dentro das igrejas estão aprisionados, porque não querem deixar a vidinha e viver uma vida plena com Deus. Não posso assumir compromisso. Não, imagine o que vão pensar, imagine o que vão postar, imagine o que vão dizer. Ei, digam e postem o que quiser. O importante é o que o Senhor falará de mim e aonde o Senhor vai colocar o meu nome escrito, e que seja no livro da vida para a eternidade em gozo com Ele. Aleluia. Não me interessa o que vão dizer. Não me interessa o que vão pensar. O que interessa é que eu viva uma vida plena na presença do Senhor, verdadeiramente. A Bíblia diz assim, que se Ele habita em nós, até a nossa alegria regozija. Aleluia! Sem Cristo nada podemos fazer. Quantos pregadores eu conheço, irmão, pastores que estão em depressão. Quantos eu conheço, ministros de louvores, que estão em pecados, aprisionados em pornografia, em mentira, em religiosidades. Aleluia. O que falta para essas pessoas? O que está faltando para esse obreiro ser transformado? O que está faltando para essa liderança ser impactada? O que está faltando para essa membresia ser verdadeiramente livre, andar livre, glorificando e exaltando a Deus e envergonhando Satanás? Uma alma que geme pedindo socorro a ouvidos surdos.
diabo, ele não se importa com essas pessoas que vêm para a igreja nessa condição. Porque ele vê que elas não querem compromisso com o Senhor. Tem uma pessoa que mora em Santa Catarina, ela me liga quase que diariamente pedindo oração. Batizada, conhecedora da palavra, frequentava cultos e agora deixou e só quer saber de que pessoas orem, mas você não vê nela e através dela uma transformação. Não vê nela e através delas frutos de pessoas transformadas. E aí, questionada por que não vai na igreja, por que não retorna, diz que, vou esperar mais um pouco. Para quê? Para que esperar mais um pouco se o depois pertence ao Senhor? Se a Bíblia diz que devemos viver o agora, porque o amanhã Deus o saberá se teremos ou não. Para que, amado, deixarmos para o amanhã aquilo que o Senhor deseja de mim e de você agora? Dia em que o Senhor preparou para que eu e você aqui estivéssemos e estamos. E a palavra do Senhor fala que em Zacarias que não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor não vai te pegar, amado, e te sacudir, não vai te pegar com violência dizendo, ei, eu quero te libertar dessa vida, não. Mas Ele vai te conscientizar se você permitir. Se você permitir, o Espírito Santo vai entrar na minha e na sua vida e vai tirar com tudo e qualquer algo que aí ainda tenha, ou que aqui ainda tenha, que impede o Senhor de ser verdadeiramente glorificado, exaltado, engrandecido, conhecido por mim e por nós, através de obras, de gestos, de palavras, de atitudes. Quando ele coloca em Zacarias, não é por força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito. Ele está dizendo, eu te amo tanto, tanto prazer eu tenho em você, que eu quero deixar a tua escolha. Mas saiba que aí dentro tem uma alma clamando e pedindo por socorro, clamando e pedindo por libertação, clamando e pedindo por ajuda. Ele deixa a nossa escolha. Correntes do diabo que tem aprisionado muitos. Eu creio, irmão, que o Senhor vai romper essas correntes. Eu creio que as correntes podem ser invisíveis, mas o poder de Deus é invencível. Deus é invencível em seu poder, em suas atitudes, e através, em nome de Jesus, os grilhões se quebram, o inferno se abala, os demônios batem em retirada, mas depende de cada um de nós querer, desejar e ter a atitude de assumir com Ele um compromisso. Cura e libertação. Quando eu e você ouvimos essa frase, nós podemos, como todo bom cristão, dizer, não, eu não preciso de libertação. Amém? Eu não preciso de cura. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas será que se nós tivermos a atitude que a irmã aqui disse, de se olhar no espelho e começar a pontuar as nossas falhas, nós não vamos chegar numa conclusão de que verdadeiramente precisamos ser sarados pelo Senhor? Será que se nós não olharmos no espelho e começarmos a pontuar, nós não vamos chegar à conclusão de que a nossa alma está pedindo por libertação de atitudes, de palavras, de ações que nós temos ou tivemos a audácia de cometer? Eu quero dizer para a irmã e para a igreja, eu faço isso. Meu neto outro dia disse, vô, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem, meu neto, fica tranquilo.
Ele pro lado de fora do banheiro, eu pro lado de dentro, me olhando no espelho, dizendo: olha, camarada, você tem que criar vergonha na cara, você tem falhado nisso, você tem errado nisso, você está pensando que é quem? A tua alma geme, e o Senhor está querendo curar, o Senhor está querendo libertar, e o que você está fazendo? Olha, tome cuidado, porque o diabo não dorme. Os demônios não tiram hora de almoço. Os demônios não tiram feriados e sábados e domingos em casa. Não! Faça isso, igreja. Conduz, tenha essa coragem de chegar perante o espelho e dizer: ó, você está falhando nisso. Porque eu quero te dizer uma coisa, irmão. Se tem algo que eu e você percebemos, não só pelo raciocínio, pelo discernimento, mas pelo Espírito Santo, é quando nós erramos e falhamos. E aí é onde eu pergunto: será que nós não precisamos mesmo de libertação, de cura? Será que nós não precisamos ter um encontro com Jesus como teve aquele jovem endemoniado de Gadara, que fala lá no livro de Marcos, capítulo 5. Será que nós não temos que ir de encontro a Jesus Cristo antes de nós começarmos a cair nos sepulcros? Será que nós não precisamos de nos lançar perante os pés do Senhor e abraçá-los? E só sair dali quando verdadeiramente estivermos limpos, transformados, libertos, para podermos fazer a vontade plena de Deus. Todos nós falhamos, igreja. Todos nós erramos. E essa palavra vem para mim e para você para reafirmar, ratificar. Ei, o Filho te libertou, então você é livre, você é liberto, você é transformado. Mas olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não voltarei às práticas antigas, não voltarei às práticas que o inimigo tinha me aprisionado, não voltarei às mentiras, não voltarei ao orgulho, às invejas, não voltarei àquilo que da onde o Senhor me tirou. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos desse homem endemoniado, aonde a cidade inteira, irmão, o conhecia. Aquela cidade, ela não era conhecida pela sua beleza. Aquela cidade, ela não era conhecida pelo que ela produzia. Ela não era conhecida pela sua cultura, porque ali eles tinham a cultura grega e romana. Ela não era conhecida por causa de Decápolis, não. Ela era conhecida por causa de um homem endemoniado que arrebentava as correntes. Olha que título, irmão, humilhante. Olha que título vergonhoso. E a Bíblia diz que quando Jesus vai até ele grita em alto e bom som: que tenho eu contigo. E quando Jesus chega perante ele, clamando pelos montes, a Bíblia diz assim que no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. O diabo, amado, ele é tão astuto, que ele se faz de vítima a ponto de dizer e colocar para ele não ser atormentado. O que eu quero te dizer com isso aqui, irmão? O diabo quer que eu e você nos conforme, que eu e você se conformemos com aquilo que nós praticamos, que tem feito a nossa alma chorar, que tem feito a nossa alma gemer, que tem feito a nossa alma clamar a ouvidos que estão surdos por causa da prática que não agrada a Deus.
Quando esses demônios eles clamam dizendo: ei, conjuro-te por Deus que não me atormente, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amado, quando fala em legião, aqui é uma referência ao exército romano, que era de 6.000 homens. A Bíblia fala que 2.000 porcos se lançaram do penhasco. Quando eu olho isso aqui, e eu vejo a narrativa inteira, Jesus libertando esse homem, Jesus fazendo com que aqueles demônios voltassem ao poço do inferno, eu vejo que essa cidade vem até ele e ainda diz: ei, deixe-nos, saia. A cidade preferiu o demônios de Gadara do que a Jesus que o libertou. E a narrativa, se você for ver a leitura, diz que rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porco. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, quase 2.000, e afogaram-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes e o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. Olha, irmão, que coisa triste. Eles tinham uma pessoa possessa por demônios há anos, uma pessoa que dormia não em cima da lápide, mas dentro do sepulcro. Uma pessoa endemoniada que andava gritando, andava nu pela cidade. Uma pessoa que trazia para aquela cidade o rótulo de endemoniada. Uma pessoa que era escravizada. Uma pessoa que ali se cortava. Uma pessoa que estava vivendo uma humilhação terrível. E quando eles tem a oportunidade de ter não só a vida daquele homem transformada, mas toda a sua cidade, todos os moradores dali, eles chegam para Jesus e dizem: olha, saia da nossa cidade. O que isso tem a ver conosco na noite de hoje? O que isso tem a ver com essa palavra que nós estamos aqui ouvindo? O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? A Bíblia não diz, mas será que essa cidade não estava tendo lucro com a atitude desse homem endemoniado? A Bíblia não diz, mas será que essa cidade não estava tirando proveito da situação possessa desse homem? A Bíblia não diz, mas será que os senhores daquela cidade, assim como lá de Atos com aquela menina, não estavam tendo lucros? Eu quero te dizer uma coisa, irmão. O diabo, ele tenta de todos os meios, repito, nos conformar com o pecado na nossa vida. O diabo tenta com todos os meios que ele tem, que eu e você não dê importância para as raposinhas, como diz Cantares de Salomão. O Cantares diz assim: apoiai as raposas e as raposinhas, que tanto mal fazem a vinha. Não é a raposa mãe, a raposa pai, mas as raposinhas, que fazem tanto mal à vinha do Senhor. Não é o pecado nítido, visível, não é aquele pecado notório aos olhos de todos que faz tanto estrago, mas é aquele que eu tenho o hábito de esconder, é aquele que eu tenho o hábito de
camuflar, é aquele que eu tenho o hábito de dizer, não, esse aqui não tem problema, isso aqui está tranquilo, Jesus sabe, Ele conhece, não tem problema nenhum. Tem problema sim, igreja, porque eu e você somos referência na face da terra para que pessoas se acheguem a Deus, e como disse a amada aqui, em especial a nossa família. Em especial o cônjuge, seja o esposo ou a esposa, os filhos dos nossos filhos, o bairro onde moramos, os nossos vizinhos, o ambiente de trabalho que estamos, os nossos colaboradores, a vizinhança, o ambiente social que nós temos andado e entrado. Eles são o alvo de Deus através da nossa vida. E se tiver em nós algo que impeça Jesus de morar, de habitar no seu Espírito Santo, a obra na nossa vida está comprometida. A obra através da nossa vida está comprometida. Você é o canal que Deus quer usar. Você é a ferramenta, como aqui o pastor colocou, que Ele quer usar na edificação de muitos muros que estão caídos e com brechas por aí, que Satanás está tendo a liberdade de entrar e sair quando ele bem entender. Há 2, 3 anos atrás, eu não sei se eu já disse esse testemunho lá na outra igreja. Se eu disse, eu vou repetir ele para alguns e aqui pela primeira vez para outros. Eu tenho uma sobrinha, ela foi mãe de santo por muitos anos. Ela passava uma semana trancada num quarto sendo banhada por sangue. Quando ela terminava aqueles rituais, escute o que eu lhe digo, os demônios faziam ela flutuar. Ela flutuava de um lado para o outro, possessa, tomada pelo guia dela. Desde o primeiro dia em que minha irmã me falou que ela estava frequentando esse ambiente, eu comecei a orar por ela, eu comecei a clamar por ela, eu comecei a pedir, interceder por ela. Passou-se 20 anos, 22 anos. Há 3 anos atrás eu reencontrei ela. Na casa da minha irmã, eu abracei ela e eu falei no ouvido dela, Jesus te ama. Jesus tem um plano com você. Ela começou a chorar e eu comecei a chorar. Terminou todo aquele momento de emoção e ela disse assim, eu sei. Já fazem 6 anos que eu não frequento mais aquele ambiente. 6 anos que eu não pratico mais nada daquele ambiente. Sei o preço que eu estou pagando. Mas eu quero falar contigo. O diabo cobrou caro dela, irmãos. O diabo cobrou um filho dela que morreu com 10 tiros na cabeça. Por isso da importância de eu e você não darmos brechas, seja qual for a seta, seja qual for o hábito que nós temos que contraria a palavra de Deus, porque o diabo não brinca. O diabo, amado, ele não está interessado no título eclesiástico que pela misericórdia o Senhor me entregou. Ele é pastor, ele é pós-doutorado, ele tem formação. Não. O diabo não respeita isso. O diabo respeita aquele que tem como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, está como servo obedecendo o seu Senhor. Repito, não é fácil. Assim como você também erra, assim como você também peco, mas assim como você, eu também pratico e acredito que você faça isso. Quando eu erro, quando eu falho, eu dobro o meu joelho e falo, Deus,
tem misericórdia de mim, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o mal, isso tem sido impregnado, então me liberte, me transforme num servo que o Senhor deseja. Não escondermos, irmão, as nossas falhas, não escondermos os nossos erros, os nossos pecados, porque o diabo se alimenta disso e aprisiona muitos nesses laços. O endemoniado de Gadara foi liberto, mas a cidade preferiu os demônios do que a Jesus. O sangue de Jesus tem poder, e Ele sempre estará libertando os escravizados que quiserem. Eu e você não nascemos para ser ou para vivermos acorrentados, aprisionados pelo pecado. Muito pelo contrário, Jesus morreu na cruz do Calvário e através da morte dele nos deu vida, e vida em abundância. Através do sacrifício dele, ele nos fez livres, libertos, transformados, para que Deus seja glorificado na minha e através da sua vida. Não aceite, irmãos, um continuismo de vidinha que o inimigo tem proporcionado, mas se deixe levar pela novidade de dias e uma vida plena que Jesus conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Se coloquem bem em nome de Jesus. Deus é glória. Que o Espírito Santo, amado, esteja te conscientizando que se tiver alguma coisinha aí que tem impedido ele de ser pleno na sua vida e através da sua vida, seja rompido agora em nome de Jesus. Se tiver algum hábito, sabe aquelas pessoas que falam: o Senhor me libertou, mas o meu braço não é. O Senhor, eu vou para a igreja, mas eu não aceito isso, eu não aceito. Jesus sofreu humilhações maiores do que eu e você já sofremos na vida. Ele já foi envergonhado mais vezes do que eu e você possamos ser em toda a nossa vida. Ele já foi zombado, escarnecido, esbofeteado. E todavia ele disse: Pai, que a sua vontade se cumpra. Feche seus olhos. Deus, a sua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui é um povo que, assim como eu, precisa da libertação daquilo, ó Pai amado, que o Senhor tem visto que nós temos estado aprisionados por religiosidade,